3 fundos imobiliários baratos para você investir em 2024. O objetivo desse vídeo aqui é te mostrar opções de investimentos baratos para você começar 2024 com o pé direito. Então eu separei aqui 3 fundos imobiliários que são ótimos fundos imobiliários para você investir e que nesse momento está com ótimos indicadores de performance. Ou seja, você vai poder comprar fundos imobiliários com um desconto, que é super interessante. Lembrando que os fundos imobiliários é uma classe de ativo que tem a característica de pagar rendimentos mensais. Então o que eu vou te mostrar aqui são 3 fundos imobiliários, bons fundos imobiliários que vão te pagar rendimentos todos os meses em 2024, para você começar o próximo ano com o pé direito. Só lembrando, obviamente, que isso aqui não é recomendação de compra, nunca siga dicas de investimento, mas eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode avaliar o fundo imobiliário para você tomar a decisão se é um bom fundo imobiliário ou não para investir. E é claro, de quebra, eu vou te dar de brinde aqui 2 indicadores para você encontrar fundos imobiliários baratos, que são esses fundos imobiliários que vamos falar aqui nesse vídeo. O que você precisa saber para identificar um fundo imobiliário ou uma ação barata ou cara, tá? Você precisa enxergar os indicadores de performance. A gente chama de valuation, tá? E tem indicadores específicos para isso, que é o que eu vou te explicar ao longo desse vídeo, tá? E eu vou te mostrar na prática a minha planilha de investimentos, o que eu faço para encontrar essas oportunidades. Então se liga só que vai ser um conteúdo bem interessante para você que investe todo mês, para você que busca oportunidades, aquelas bagatelas, né, os investimentos baratos para você investir. Então o primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês aqui é um fundo imobiliário do segmento de logística, tá? É o XPLG11. Ele é um fundo imobiliário que investe no segmento de logística, ou seja, ele tem galpões logísticos espalhados pelo Brasil. Sabe aqueles galpões logísticos que ficam na beira das rodovias? Aquilo ali é administrado por gestoras de fundos imobiliários. No caso do XPLG11, a gente encontra diversos desses galpões espalhados pelo Brasil que são gerenciados por ele. Então se liga só, olha que interessante. O XPLG11 ele tem 17 ativos espalhados pelo Brasil, em 6 estados diferentes. Então, quando você compra uma cota desse fundo imobiliário, você se torna sócio desse fundo imobiliário e, consequentemente, você vai estar apto a receber a renda passiva, os aluguéis mensais que o fundo distribui, ou seja, que ele recebe desses 17 ativos espalhados pelo Brasil. E para te falar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário, para você chegar lá na frente, a hora que eu abrir a planilha aqui de investimentos e te mostrar se ele está barato ou caro, você precisa entender alguns parâmetros aqui, tá? Então o XPLG11, ele é um fundo imobiliário que tem um patrimônio líquido de 3 bilhões de reais, ou seja, é um fundo bem robusto, e ele está com uma distribuição de dividendo de 8,60% nos últimos 12 meses, tá? Então é um dividend yield na casa ali de 8, 9% que ele distribui, que é super interessante para fundos de tijolo. Outra coisa super interessante que você sempre deve ponderar nas suas análises de fundos imobiliários é com relação à vacância. Lembra que a gente viu aqui que tem 17 ativos espalhados por 6 estados brasileiros? Se a gente pegar todos esses ativos, todos os lojistas dentro desses ativos, a gente vai chegar aqui numa vacância, ou seja, numa desocupação de apenas 2,3%, certo? É uma vacância muito controlada. Então, a sua obrigação como investidor para encontrar boas oportunidades é pelo menos fazer esse filtro inicial, tá? Então sempre busque fundos imobiliários que tenham abaixo de 6, 7% de vacância, que é o caso do XPLG11. Cada cota do fundo imobiliário está custando hoje R$ 106,27. E essa parte aqui é a parte que eu não vou falar para você agora. Eu vou falar para você no final do vídeo, contemplando todos os 3 fundos imobiliários que estão baratos para 2024, e aí eu vou te falar como você encontra essa informação, como você sabe que o fundo está barato ou não. O próximo fundo imobiliário da lista que eu separei para vocês aqui é o IRDM11, que ele é um fundo imobiliário um pouquinho diferente do caso do XPLG11, tá? Ele é um fundo imobiliário do segmento de papéis. Quando a gente fala segmento de papéis, quer dizer que ele não tem ativos físicos no seu portfólio. Ele basicamente pega a nossa grana, nós que somos cotistas, investe no segmento imobiliário através de permutas financeiras, CRIs, que é o principal produto desse fundo imobiliário, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente ele empresta dinheiro para construtoras, incorporadoras fazerem empreendimentos e ele vai receber um juro sobre esse dinheiro que ele emprestou, certo? Cada cota desse fundo imobiliário hoje está custando R$ 75,37, tá? E o dividend yield dele hoje é de 13,40%.
4%. Então ele paga um dividend yield um pouco maior do que os fundos de tijolo, porque ele é um fundo que não tem custos operacionais ali, é uma gestão muito mais enxuta e, consequentemente, os fundos de papel também distribuem maiores dividendos, porque ele segue ali a taxa Selic, a taxa DI e também o IPCA, tá? Então, nos últimos meses que a gente estava com uma inflação um pouco mais alta, uma Selic ainda alta, ele tende a distribuir um dividendo um pouco maior também. No último mês ele distribuiu 71 centavos por cota, tá? Que representa esse dividend yield de 13,40%. Ele é um fundo que está com um patrimônio líquido de 3,2 bilhões de reais, então é um fundo muito robusto. Então, por mais que ele tenha sofrido com relação à taxa Selic caindo, com relação à inflação também sendo mais controlada, ele ainda assim é um fundo muito robusto e tem ótimos indicadores. E o terceiro fundo dessa lista é o VILG11. VILG11 é um fundo imobiliário que eu falo bastante para vocês aqui. Ele é um fundo imobiliário também do segmento de logística, tá? Ele é um fundo imobiliário muito robusto também, com 1,7 bilhões de patrimônio líquido, tá? E tendo um preço de cota hoje de R$ 91,37, tá? Se a gente pegar ele e comparar com, por exemplo, o XPLG11, que também é um fundo de logística, a gente vai perceber que ele tem 13 ativos espalhados pelo Brasil, tá? Em 7 estados diferentes. Então é um fundo também muito robusto, com muitos inquilinos, ou seja, com uma renda bem pulverizada. Diferentemente do XPLG11, o VILG11 ele tem sofrido um pouquinho com relação à vacância, com relação à desocupação dos seus imóveis, e por isso que o preço das suas cotas tem caído um pouco nos últimos meses, tá? Representando essa oportunidade que eu quero mostrar para vocês, tá? Então a taxa de ocupação média do fundo imobiliário está em 86%, ou seja, ele está com uma vacância ali de aproximadamente 14%, tá? E acaba que os investidores ficam com um pouco de receio, porque é uma vacância mais alta do que a gente falou aqui, né? A gente falou que a gente precisa buscar próximo ali dos 6, 7% e o VILG11 está com 86%. Só que se você pegar a vacância histórica dele, sempre foi em torno disso aí, 89, 88%. Por causa de um imóvel específico, tá? Então, se você entrar na íntegra e conferir imóvel por imóvel, você vai ver que um único imóvel tá causando esse problema no VILG11. E as pessoas acabam não fazendo essa análise e acham que tá acontecendo alguma coisa estrutural no fundo, mas não, o problema é esse. Agora que eu falei para você um pouquinho desses 3 fundos imobiliários, eu quero te mostrar o porquê que, na minha concepção, eles estão baratos para você investir agora para 2024. São ótimas oportunidades para você começar a investir em 2024, tá? Olha que interessante, quando a gente fala de análise de preço, quando a gente fala de preço barato ou caro em fundos imobiliários, a gente tem que ponderar 2 informações. A primeira delas é o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Esse indicador, quando ele está abaixo de 1, representa que o fundo imobiliário está atrativo, e acima de 1 representa que o fundo imobiliário está caro. Basicamente, a conta é essa. Só que existe um outro indicador que eu também utilizo nas minhas análises de fundos imobiliários, que inclusive eu canso de falar para vocês, que é o modelo de Gordon, tá? É uma forma de você analisar o preço dos fundos imobiliários sobre a ótica dos dividendos e não do preço sobre o valor patrimonial. Então eu tô aqui na minha planilhinha, essa planilha aqui é a planilha que eu utilizo para controlar os meus investimentos, e é nela que eu encontro as oportunidades de investimentos mais vantajosas todos os meses quando eu vou fazer o meu aporte mensal, tá? Então eu tenho aqui todos os meus fundos imobiliários, ó, MXRF11, XPLG11, BCFF, IRDM e mais alguns aqui. Como que eu sei qual está barato e qual está caro? Através desses 2 indicadores, modelo de Gordon e PVP. Esses 2 indicadores vão me dar algo que eu chamo de fator FF, que é o fator falando de finanças, que obviamente vai me mostrar ali qual fundo imobiliário está mais barato do que o outro. Então, preenchendo todas as informações aqui do modelo de Gordon, e eu não vou falar disso aqui para você, se você quer aprender como fazer o cálculo do modelo de Gordon, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você falando exatamente sobre isso e te ensinando como você deve aplicar esse modelo na análise dos seus fundos imobiliários, tá? Então, se liga só, depois você assiste esse vídeo para aprender certinho. Então, aplicando todas as informações aqui, a gente chegou na seguinte conclusão, ó, de todos esses fundos imobiliários, dos 10 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, 3 estão atrativos. Então, se fosse 4 fundos imobiliários aqui, o título desse vídeo seria 4 fundos imobiliários e não 3. Cavalo! Então, são 3 fundos imobiliários que estão atrativos hoje, que podem ser uma boa oportunidade de investimento para você já em 2024.
Então aqui os três fundos imobiliários são XPLG11, que a gente viu, IRDM11 e também o VILG11, né? Esses três fundos imobiliários, quando a gente olha para os seus indicadores de preço teto, modelo de Gordon e PVP, eles mostram pra gente que estão atrativos. Olha que interessante, o preço teto no XPLG11 é de R$ 123,87 e hoje a cota dele está em R$ 106, então a gente tem uma bela margem de segurança aqui. O IRDM11, o preço teto é R$ 138 e ele está com preço de R$ 75 cada uma de suas cotas, tá? E o último é o VILG11, R$ 93 de preço teto e ele está custando hoje R$ 91,37. Quando a gente olha pro indicador do PVP, acontece a mesma coisa, tá? A gente tem um PVP de 0,96 no XPLG11, 0,87 no IRDM e de 0,82 no VILG11. Então, a soma desses dois indicadores mostra pra gente que ele está com um preço atrativo, ou seja, que você está comprando com uma margem de segurança. Então, investidores, a gente precisa ponderar aqui três coisinhas, tá? Coisas básicas que você precisa sempre seguir. Primeira delas, fazer a análise do seu fundo imobiliário, tá? Não adianta você assistir esse vídeo e falar, pô, vou investir no XPLG11. Não adianta você fazer isso, você tem que analisar o fundo imobiliário e ver se faz sentido na sua estratégia de investimentos. Se você quer aprender a analisar fundos imobiliários, também vou deixar um vídeo aqui em cima para você aprender a analisar fundos imobiliários de forma inteligente e correta, tá? A segunda coisa é que você sempre precisa ponderar o preço, tá? Então eu trouxe aqui três fundos imobiliários que estão atrativos de acordo com o PVP e de acordo com o modelo de Gordon, que são os dois indicadores mais utilizados para você identificar fundos imobiliários baratos. E o terceiro, obviamente, esse vídeo não é recomendação de compra, é para você entender que você aplicando essas coisas, você aplicando PVP, aplicando modelo de Gordon e fazendo uma boa análise, você sempre vai encontrar boas oportunidades. E é exatamente isso que eu faço todos os meses. Eu tenho 10 fundos imobiliários e esses 3 fundos imobiliários são os 3 mais vantajosos hoje, mas pode ser que daqui 3, 4 meses isso mude e os fundos imobiliários que estarão atrativos vão ser outros. Por isso a importância de você ter uma carteira diversificada de investimentos, porque você sempre vai encontrar as melhores oportunidades para investir. É isso, investidores. Se esse vídeo te ajudou, se você vai começar 2024 com o pé direito, deixe seu comentário aí se você tem um desses fundos imobiliários na sua carteira, ou XPLG11, ou IRDM, ou VILG, ou pode ser outro também fundo imobiliário que você tenha na sua carteira. Comenta aí pra gente saber. Não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal e tamo junto, investidores. Até o próximo vídeo. Análise dos fundos imobiliários. Calma. Eu bati a mão aqui no coisa.